Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino fundamental, né? E eu fiz o meu plano de aula, né? Fiz algumas pesquisas na internet, li alguns livros e trouxe para vocês hoje. Então, foi meu primeiro dia de aula no primeiro ano E. E eu mostrei algumas imagens para os meus alunos dos livros do Cantinho da Leitura e disse a eles que todos eles já sabem ler, né? E aí tinha criança que fala, eu não sei ler, outra não sei ler. Sabe ler sim. Eu vou mostrar para você como você sabe ler. E aí eu peguei algumas imagens, por exemplo, como essa. Aí eu falei para eles assim, ó, desenha esse aqui. Que animal é esse daqui? Onde é que ele está? Em que lugar ele está, provavelmente? E aí eu falei também aqui dessa imagem. O que será que esse moço está dizendo ao cachorro? Será que ele está satisfeito? Está feliz com o que o cachorro fez? Olha a posição do cachorro, né? Então isso são leituras de imagens. E eu não posso dizer que essa criança de entre 5 e 6 anos, primeiro ano do ensino fundamental, eles não sabem ler. Sabem ler sim. E aí eu citei algumas placas de trânsito, permitido e proibido estacionar. Eu falei também da questão do McDonald's, da ReHap, o Patati Patatá, as Casas Bahia, os bancos, né? E aí fui explicando para a aluna que ela tinha dito que não sabia ler, né? Tem essa daqui também do Bumba, Meu Boi, né? Das imagens muito coloridas. Se você fizer uma pergunta para a criança, ela sabe ler essas imagens, né? Então os pais, né, e os professores, as crianças já trazem consigo a leitura, as primeiras leituras de casa. Então pais, não digam aos seus filhos que eles não sabem ler, porque aí fica muito difícil para a criança. Isso é neurociência. Você diz, a criança fala, ah, você não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler, ela vai assimilando aquilo e fica muito mais difícil a alfabetização. Então a criança já sabe ler, ela não sabe ainda decodificar as letras, que as letras juntando com as consoantes, ela não tem essa leitura ainda, mas ela já reconhece também, muitas hoje, eu já perguntei hoje no primeiro dia de aula, muitas crianças reconhecem a letra A, a letra E, as vogais dentro dos textos, né, com as letras em formato maiúsculo, né? Então, eu estou aqui para dizer para as crianças que vocês já sabem ler, sim. E nessa estratégia eu mostrei o alfabeto para elas, li várias vezes, aí fiz a leitura das vogais, né, dos números de 1 a 20. Falei dos números, mostrei na sala os vários cartazes, né, tem aquele cartaz de 0 a 100, mostrei para eles, contei com eles, assim como a leitura das vogais e do alfabeto. Aí mostrei as imagens, que eu já mostrei para vocês, né, da leitura das imagens. E eu trouxe hoje também, rebuscando aí, o poema A Casa, do Vinícius de Moraes, né? Antes disso, eu fiz a apresentação, meu nome, a chamada dos alunos, fui chamando aluno por aluno os nomes, falei dos combinados, né, dos crachás também, e aí eu chego à conclusão, toda criança já sabe ler ao chegar na escola. E aí eu trago isso, aqui o texto A Casa, do Vinícius de Moraes, né? E aí a primeira proposta também aqui, que eu já coloco aqui como estratégia também, outra estratégia, no primeiro dia, vamos pintar de azul a vogal A. E aí você vai pintar, todos os alunos dão o lápis azul, e eles vão pintando as vogais, só a vogal A, que eles já reconheceram lá nas 5 vogais e já sabem. Ao final da contagem, o que acontece? Aqui as crianças eu vou contar junto com elas quantas vogais A tem aqui dentro do texto. Uma coisa interessante chamando a atenção, eu vou ler com cada criança a folha, e aí para mostrar para elas que elas leem da esquerda para a direita e sempre apontando. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E por aí vai. E aí cantei com elas e depois pintamos cada vogalzinha de azul, a vogal A de azul. E aí chegamos aí o número de 41 letras. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje e estou aqui para dizer para vocês, para as crianças, para os pais, principalmente aí que pediram, né, a continuação aí das aulas,
que as crianças chegam no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental, elas já sabem ler, só que não uma leitura convencional. Elas leem lá os textos não verbais. Na linguística vai falar disso aí. Eu sou formada em letras e aí a gente vê isso, que a criança ela já sabe ler. Então valorizem esse conhecimento já primário que as crianças já têm lá desde quando eram bebês, no meio da sua família. E é isso, gente. Deem um like aí e obrigado.